Graças a paz, feliz Páscoa a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão assistindo o culto desta manhã. Celebramos a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor para nós é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu peço aos irmãos, sem mais delongas, que abra a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Nós vamos entender nesta manhã o significado da Páscoa para os judeus, para nós cristãos. Êxodo capítulo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 21, é celebrada a primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Nós vemos aqui uma situação, uma história, a qual o povo de Israel se encontrava ali cativeiro nos egípcios, com os egípcios. O povo de Israel estavam ali aprisionados, escravizados por 430 anos. E aí, o que acontece? O povo começou a clamar a Deus, pedindo para que Deus viesse a libertá-los daquela escravidão. E Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E nesse acontecimento, Deus já tinha mandado 9 pragas contra o faraó. 9. Já tinha sido dispensada por faraó 9 pragas, porque faraó endureceu seu coração e não queria deixar o povo ir adorar o Senhor. E na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, de todo o primogênito ali na terra do Egito, incluindo meninos e animais, Deus, ele fala para Moisés assim, avisa ao povo para que eles venham a pegar um cordeiro para cada família e eles matem esse cordeiro. Só que eu não quero que eles comam o cordeiro nem cru e nem cozido, eu quero que eles assem o cordeiro e comam tudo. Mas o que sobrar, fala para eles queimar o cordeiro, queimar tudo aquilo que sobrou, não deixar nada para outro dia. Isso foi na tarde. E quando foi à noite, a praga veio e eliminou os primogênitos, tanto meninos, homens, como os animais. E aí Deus, voltando ao cordeiro, Deus falou assim, fala para ele assim: pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, na parte superior e nas laterais da porta. Porque quando a praga passar por cima de vocês e vendo o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ela vai passar direto. Ela só vai entrar na casa aonde não estiver marcado com o sangue do cordeiro. O livramento de Deus sobre o povo de Israel foi um livramento a qual Deus, ele tinha ouvido a oração desse povo, um povo a qual ele escolhera e prometera a terra prometida. Só que nesta manhã, nós cristãos, nós celebramos a Páscoa diferente. Os judeus, eles celebram a Páscoa como a libertação da escravidão do Egito. E nós celebramos a Páscoa
como a libertação de nossas vidas, a remissão de nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro, ele foi morto e sacrificado, crucificado na cruz do Calvário por mim e por você. E é por isso que nós temos a marca do Cordeiro em nossas vidas. Nós temos o selo do Cordeiro em nossas vidas através do Espírito Santo. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, aceitamos o Cordeiro, chamamos o Cordeiro para dentro do nosso lar, automaticamente nós somos selados pelo Espírito Santo. Há um selo do Cordeiro em nossas vidas. E é por isso que tantos livramentos Deus tem nos dado, porque em nossa casa, na nossa família, o sangue do Cordeiro está marcado. Porque eu e você, nós escolhemos adorar o Cordeiro. Aqueles que não escolhem adorar o Cordeiro, sofrem as consequências dos seus atos. Porque a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, a partir do momento que nós recebemos o Cordeiro nos purifica de todo o pecado, através do sangue dele. Você já parou para pensar nesta manhã de você ter vindo aqui adorar o Cordeiro, o livramento que o Cordeiro te deu? Já parou para pensar? Você já parou para pensar, eu dormi ontem e acordei, porque o Cordeiro te sustentou. Eu entrei no meu carro e vim à casa do Senhor para adorar o Senhor, porque hoje é Páscoa. Hoje nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ao livramento que Deus já te deu só de você estar aqui. Só que muitos não querem o Cordeiro. Muitos preferem o coelho. Quem libertou as nossas vidas não foi um coelho, foi o Cordeiro. Não que você vai deixar de comer chocolate. Se você fazer isso, você pode mandar lá para casa lá que a gente come. Pode comer chocolate à vontade. A diferença em cordeiro e coelho é que nós não adoramos o coelho. Nós adoramos o Cordeiro. Amém? Então aí em Êxodo capítulo 12, fala da instituição da Páscoa e também da primeira Páscoa. Em Lucas capítulo 22, se você quiser abrir a palavra do Senhor, pode abrir. Fique à vontade, porque você está aqui adorando o Cordeiro, não é o coelho. Lucas capítulo 22, estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Em Lucas capítulo 22, relata aí a última Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele era um judeu. Ele seguia também, ele participava das festas judaicas. Ele seguia ali a linha, ali a risca as festas judaicas. E ele estava celebrando ali, juntamente com os 12 apóstolos, a última ceia, a última Páscoa. No capítulo 22, versículo 1, diz assim: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então Jesus enviou Pedro e João: vão depressa, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos?
ele lhes mostrará um espaço cenáculo mobiliado. Ali faça os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito. No versículo 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então essa foi celebrada a última Páscoa do Senhor Jesus como um judeu, celebrando ali a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E Jesus falou para os apóstolos: eu tenho desejado ansiosamente comer essa última Páscoa com vocês, porque depois daqui eu vou ser crucificado, eu vou ser sacrificado. Nessa passagem não relata que eles estavam comendo um cordeiro assado, relata? O que é que eles estavam comendo? Por que que aqui ou em outras passagens referente à ceia do Senhor com os apóstolos não relata que eles estavam comendo um cordeiro assado? Porque o próprio Jesus era o cordeiro. É simples. O cordeiro já estava ali com eles, com os apóstolos. Não tinha necessidade de ter outro cordeiro, só existe um. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que nos libertou da escravidão do pecado e nos purificou com o seu sangue. E nós temos esse sangue em nós, o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, em nós, em nossa família, em nossa casa. Glória a Deus. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos navegar hoje na Bíblia hoje. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, diz assim: porque Paulo estava citando aqui essa carta à igreja em Coríntios, né? E ele dando essa instrução de como celebrar a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então Paulo recebeu do Senhor e está entregando à igreja de Coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Qual foi a noite que Jesus foi traído? Lá em Lucas capítulo 22. Quando ele senta ali juntamente com os seus apóstolos e ele ali partilha ali a ceia, comemorando a Páscoa. Foi a última ceia, a última Páscoa do Senhor Jesus. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então isso é memória. Quando a ceia, pastor fala assim: ó, domingo vai ter ceia. É celebrado o quê? A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos a memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo o pecado. Abram agora lá em 2 Coríntios capítulo 5. Deus queira que essa hora não voe, porque a oração hoje, a pregação hoje vai ser uma pregação relâmpago. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Deus, através do Cordeiro enviado como sacrifício por mim e por você, Ele estava reconciliando eu e você a Deus, através do Cordeiro. Então é o Cordeiro que tem que ser celebrado neste domingo, não somente neste domingo, mas todos os dias. O Cordeiro tem que ser celebrado. A morte e a ressurreição de Cristo não pode somente ser celebrada na Páscoa, tem que ser todos os dias. É todos os dias. É você falar para o seu amigo de trabalho, é você falar para o seu vizinho, ó, Cristo ressuscitou. Eu sirvo a um Deus que não está pregado naquela cruz, Ele não está mais lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Certa vez Jesus ele estava dialogando com os fariseus, os escribas, e os escribas eles estavam tão cheios de letra, eles eram homens cheios de letra, né? Muito sábio. E aí Jesus estava perto do templo de Jerusalém, aonde eles se reuniam para adorar, né, ao Senhor. E aí Jesus fala assim para eles: vocês derrubam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Eles estavam tão perdidos, mas Jesus tem o poder. Ele tinha o poder de derrubar aquele templo e reconstruir em até menos de 3 dias, segundos, porque Ele é Deus. Ele estava falando dele mesmo, porque a sua hora estava próxima. Pedro é repreendido. Só que Jesus não fala assim, ó, Pedro, você está repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo, Pedro. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Porque Pedro falando, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar. Não tinha outro jeito. Não tinha mais ninguém que pudesse substituir o Cordeiro. O Cordeiro ele tinha que ser sem mácula, sem mancha. Jesus ele não tinha pecado. Ele não foi gerado de uma relação com o homem e a mulher. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de Maria, uma virgem. Aí você vê a pureza do Cordeiro. Na época dos sacrifícios, em que os judeus eles ofereciam os animais para serem sacrificados pelo perdão dos seus pecados, o cordeiro era morto e eles pegavam o sangue daquele cordeiro e aspergia nas pessoas, ó, seu pecado está perdoado, seu pecado está perdoado. Mas aí, quantos animais inocentes não foram sacrificados? Era um cordeiro macho, de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Aí eu acredito que Deus falou assim, peraí, esse negócio aí não está dando certo. Está sacrificando os bichinhos que não deve nada para ninguém. Animais inocentes. Aí eu vou ter que mandar meu filho. Quem é que tem coragem de sacrificar o próprio filho? Eu não tenho. Eu não sei se aqui alguém tem coragem de fazer isso. Eu não tenho, cara. Porque Deus ele gosta da nossa sinceridade, da nossa verdade. Tem que ter a sinceridade e a verdade em nós no culto ao Cordeiro. Essa missão foi uma missão difícil dele sacrificar o próprio filho. Abra comigo também lá em Isaías,
capítulo 53, você vai ver a história de um cordeiro que foi esmagado por causa dos nossos pecados. Já parou para pensar nisso? Isaías capítulo 53, diz a palavra de Deus: no versículo 3, a partir do versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aqui está falando de quem, igreja? Está falando de quem? De Pilatos? Está falando do coelho? Do coelho bonitinho? Não. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus sabia o que era padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você vê, igreja, o cordeiro, ele era desprezado, rejeitado, e os homens escondiam o rosto dele, nem queriam olhar para ele, de tanto sofrimento que aquele homem tinha. Olhar para Jesus é uma aparência de sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, olha só, no versículo 6, o que fala aqui, ó, todos nós, não tem exceção, todos nós. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca pratiquei nada, mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então tudo isso o cordeiro passou por mim e por você. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, cheios de enfermidades, cheios de lepra, de úlceras, que eu falo espirituais. E aí o cordeiro nos resgatou. O cordeiro foi sacrificado por mim e por você, nós somos resgatados. Então nós cristãos celebramos a Páscoa como a libertação de nossas vidas. É você falar assim, ó, o cordeiro me libertou. Amém? O cordeiro libertou a minha vida. Isso é o que muitos querem ouvir de nossas bocas. E lá em João capítulo 1, pode abrir, se você quiser abrir, pode abrir a Bíblia comigo aí. João capítulo 1. Cadê, Jesus? João capítulo 1. Olha só, João Batista, certo? João Batista, ele estava batizando, batizando ali as pessoas nas águas. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem
de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então João, ele veio para abrir o caminho para o Cordeiro, certo? Ele veio batizando com água. Porque a pregação de João Batista foi uma pregação dura, não foi, igreja? Foi uma pregação assim: Jesus te ama, venha para o caminho certo, venha para, né? Jesus ama tanto você, pode vir do jeito que você tá, eu te amo, eu te quero. Era uma pregação dura. Olha só quando o João Batista via os escribas e fariseus. Igreja, Deus, ele não está preocupado se você é um estudioso. Ele não está preocupado com isso, não. O que voga no cristianismo é a misericórdia, é a graça. Ele não está preocupado se você fez teologia, se você fez faculdade. Ele está preocupado em que você exerça a misericórdia. Quando João via os fariseus, os escribas, ele falava o quê? Raça de víboras. Por quê? Porque eles pegavam, atavam fardos pesados, colocavam nas costas do povo e falavam: você vai ter que levar um fardo pesado que o coitadinho não aguentava nem andar. Era isso que ele fazia, Romildo. Os escribas e os fariseus andavam com aquelas vestes bonitas. Não, eu sou o cara. Vocês têm que me respeitar. Vocês são tudo pecadores. É assim que nós temos que tratar o nosso próximo? Não. É a gente olhar para uma pessoa numa situação de destruição e falar: é pecador. Isso é pecador. Isso aí não vale nada. Sabe, eu vou te contar uma história aqui. Sabe que o meu primo falava comigo? Apesar que eu não era fácil não, viu, igreja? Eu não digo quando eu era pequeno, né? Porque eu não cresci muito, né? Mas quando eu era criança assim, de 12, 13 anos, eu apanhava demais, aprontava pra caramba também. E aí meu primo falava assim pra mim: ó, isso aí não vai durar muito não. Esse aí logo mais ele vai pra outra. Amaldiçoando a minha vida. É a mesma coisa de um pai olhar pro filho, o filho dando trabalho, isso aí só a morte para ele. Você está amaldiçoando seu filho. É você olhar para um parente seu que está ali escravizado na bebida, nas drogas. Isso aí é só o caixão. Você está jogando maldição sobre a vida dele. Não faça isso. Mas aí o Cordeiro chega na minha vida e quebra toda a maldição. Que Deus o tenha em um bom lugar. Meu primo partiu para outra. Isso aí que me amaldiçoou. Partiu para outra. Que Deus o tenha em um bom lugar. Em nome de Jesus. Então, quando João ele vê o Cordeiro, vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse aí, ele vai batizar você com fogo, que é a purificação dos nossos pecados. E João relata que ele não era digno nem de desatar as sandálias, as correias das sandálias do Cordeiro. Que palavra tremenda, né? Ele viu ali Deus, que Jesus é Deus. Não sei se vocês sabem disso, né? Jesus, ele é Deus. Deus ali, encarnado ali. E quando João Batista vê ele, ó, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Isso é um ato de entrega, né, de humilhação ao Cordeiro, eu mesmo, né? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse:
aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém, igreja? Para nós finalizarmos, vamos navegar mais um pouco. João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 25. Jesus disse a ela, disse a quem? Para quem foi que Jesus falou aqui? Disse a Maria, irmã de Lázaro. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu. Foi a Marta, perdão, igreja. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Amém, né? Então Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus demorou 2 dias para chegar lá em Betânia. E quando Jesus chegou, Marta foi até Jesus: ó, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala assim para ela: ó, creia, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que seu irmão esteja morto, ele vai viver agora. Aí Jesus fala assim: pode tirar a pedra. Remove a pedra. E foi removida a pedra e Jesus falou assim: ó, Lázaro, vem para fora. Foi isso que Jesus fez comigo, com você. Quando Jesus falou assim: está consumado, o cordeiro na cruz falou assim: está consumado. Em algumas versões aqui diz que quando Jesus falou está consumado, houve um grande terremoto, o véu rasgou, simbolizando o nosso acesso a Deus através do cordeiro, e muitos que estavam mortos foram ressuscitados. Eu acho que é difícil alguém pregar isso, né? Muitos que estavam mortos, muitos dos santos que estavam mortos foram ressuscitados quando Jesus falou está consumado. E eles saíram andando pelas cidades de Jerusalém. Olha só que coisa tremenda. Em Romanos capítulo 8, pode abrir lá em Romanos capítulo 8, nós já vamos finalizar. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em quem, igreja? Agora a gente vai pensar comigo agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas se a pessoa, Moneilton, a pessoa está no mundo, ela não quer saber de Cristo, ela está o quê? Está morta, está cega, não é isso, Moneilton? Ela está cega. Na cabeça dela tá assim, ó, hoje é Páscoa, vamos celebrar o coelho. Celebramos o coelho. Ela não tem noção de que a Páscoa verdadeira é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando Romanos fala, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está falando que quando nós aceitamos a Cristo, não existe mais condenação. Não é questão que nós não vamos pecar. Há uma diferença, né? Nós pecamos, mas a diferença está na prática. Se nós pecamos por prática, é pecado.
Nós estamos pecando diante de Deus. E nós pecamos também quando nós vacilamos, falamos alguma coisa com o nosso irmão, quando nós, fazemos alguma coisa que Deus não se agrada, e nós sabemos que aquilo é pecado, logicamente é pecado. Mas quando você se arrepende e não faz mais aquilo que você fez, você recebe o quê? O perdão do pecado, a remissão do pecado. Nós somos perdoados e não há condenação em nós a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Cordeiro. O que acontece quando você aceita a Jesus? O seu nome é escrito no livro. É por isso que fala aqui que não há mais condenação. Na questão de obra, todos nós vamos ser julgados pelas obras, mas não envolve condenação. Só envolve condenação para aqueles que não aceitaram o Cordeiro. Então tudo aquilo que nós... Eu falo assim para você, eu sou o cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu sigo a Cristo. Só que no meu dia a dia eu falo mal do irmão, eu não gosto do irmão, eu desprezo o irmão, não quero saber do irmão, eu faço coisas que não agradam a Deus. Tudo isso está sendo anotado. E nós vamos ser julgados pelas obras, não envolve condenação. Porque o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na morte. Condenou o pecado, cadê Jesus? Condenou o pecado na carne. Então, tudo aquilo que era para nós pagarmos, quem pagou? O Cordeiro pagou na cruz. Era para mim e para você pagar. Não tinha como. Por que não tinha como? Porque eu e você, nós já nascemos lá em uma natureza pecaminosa. E quem poderia pagar esse preço era quem não tinha mancha, não tinha pecado. Tinha que ser um ser puro. Aí Jesus vem e ele se sacrifica no meu e no seu lugar. Isso é amor. Essa campanha que terminou agora, a divisa era onde mesmo? A divisa era João 3,16? Era isso, igreja? Memória tá boa, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, ela começa a partir daqui, desse momento aqui. Vida eterna com Cristo é você viver eternamente com Ele. Tem muitos que pensam assim, meu Deus do céu, o pastor esse dia pregou aqui, falou, citando na sua pregação. Às vezes, nós pensamos, não, eu vou acumular, vou comprar casa, vou comprar terreno, vou comprar um monte de coisa aqui material. Na cabeça dele, ele está pensando que ele vai viver aqui eternamente. Uma hora para outra, morre. Tudo aquilo que ele conquistou vai ficar para quem? Para sua família. Então, nós temos sim, trabalhar, ver o conforto da nossa família. Isso não é errado, igreja. Você comprar uma casinha, você sair do aluguel, você comprar um carro, não é errado, não é pecado. O pecado é quando a gente tira Deus de dentro de nós, dentro do nosso coração, e coloca o material. Não. Isso aqui é meu, ninguém toma, é tudo meu. Aí morre e fica tudo aí. Nós temos que ter Deus através do Cordeiro dentro de nós. Foi o Cordeiro que me deu, irmão Neilton. É falar assim,
Ó, Deus me abençoou. Deus me deu saúde, me deu força. Eu trabalhei, Simeia, comprei uma casa, comprei um carro. Foi Deus que me abençoou, Romildo. Glória a Deus. É desfrutar. Desfrutar daquilo que Deus, Ele nos abençoa. Isso é maravilhoso, né? Agora, quando eu substituo, tiro Deus e começo a adorar aquilo que eu possuo, eu estou pecando. É idolatria.